Você sabe qual é o ranking definitivo dos 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen? O seleto grupo de mais alto nível da obra criada pelo gato safado chamado Gege Akutami, que mudou drasticamente a sua configuração após os eventos do arco final da obra, o arco de Shinjuku, o arco onde personagens importantes morreram, outros evoluíram ao ponto de entrar no ranking e outros acabaram saindo. Foi uma mudança radical. Será que o Itadori finalmente conseguiu chegar no top 3 da obra? Qual a posição atual do Yuta? Quem é o real mais forte entre Gojo e Sukuna? Fica comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal para assistir a mais vídeos de Jujutsu Kaisen. Aproveite e já deixa o like para que assim o YouTube entenda que você tá gostando do vídeo e espalhe ele para mais pessoas assistirem e ative o sininho da notificação para ser avisado quando sair vídeo novo, beleza? Mas agora deixando de enrolação e indo pro vídeo, galera, antes de iniciar o top 10 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, eu preciso fazer algumas menções honrosas a personagens que acabaram ficando de fora da lista, mas que sim poderiam entrar. Afinal, lembrando, esse é um ranking baseado na minha opinião, a partir de análises de feitos, poderes e citações da obra, beleza? Por isso, a primeira menção é ao Suguru Geto, um dos 4 feiticeiros registrados como grau especial que possui uma das técnicas mais fortes de toda a obra, que é a manipulação de espíritos amaldiçoados, que permitiu ele controlar um exército de 4.000 maldições e colocar uma ameaça até mesmo sobre todo o Japão. Porém, ele perdeu para um Yuta inexperiente durante os eventos de Jujutsu Kaisen 0 em 1x1, optei por deixá-lo de fora da lista. E sim, eu sei sobre a fala do Kenjaku, em que ele diz que se o Geto tivesse com todas as maldições, teria vencido. Porém, por falta de feitos maiores, ele ficará aqui como uma menção honrosa. A segunda menção, e já vem hate aí, é o Higuruma, o feiticeiro advogado que é um gênio. Conseguiu aprender a expansão de domínio em um mês, após ter adquirido seus poderes, mostrou uma clara evolução na batalha contra o Sukuna e foi até comparado ao Gojo em questão de ser um prodígio. Porém, como o efeito da sua expansão de domínio, mesmo sendo muito bom, praticamente força ele a entrar no X1 com o inimigo, se a sentença de confisco e morte for aplicada, é claro, dependendo de quem for, ele pode tomar um grande prejuízo, assim como foi contra o Sukuna, onde sequer ele acertou um golpe no rei com a sua espada do carrasco. E se você quiser saber mais sobre como funciona a técnica inata dele e a expansão de domínio como um todo, na descrição eu deixei o vídeo em que falo completamente sobre ela, beleza? Porque seguindo aqui, a última menção rosa é o Fumihiko Takaba, que foi capaz de tancar o X1 contra o Kenjaku e tem uma técnica que poderia se igualar ao Gojo, mas existe um porém. O fato dele não poder mandar humanos de arrasta pra cima com a sua técnica do comediante, que faz ele alterar a realidade com o tanto que acha ela engraçada, acaba jogando um pouco contra ele, então optei por deixá-lo como menção honrosa. Mas claro, você pode discordar de minha vontade aqui nos comentários, beleza? Porque agora indo pro nosso top 10, em 10º lugar eu deixei o Hakari Kinji e a Uraume. Os dois ficam nessa posição porque, bom, basicamente, além dos feitos antes do arco de Shinjuku, não mostraram tanta coisa assim, já que a maior parte do combate entre os dois foi completamente em off. Porém, é importante observar que eles ficaram no X1 franco desde que o Sukuna começou a batalhar contra o Hajime, e isso aparentemente sem descanso, e o combate ainda terminou em empate, já que a Uraume se matou após o Sukuna ir de arrasta pra cima pelas mãos do Itadori. Porém, agora vamos falar um pouco sobre cada personagem. A Uraume é uma feiticeira da era Heian, assim como o Sukuna, e possui grande domínio sobre Jujutsu. E prova disso não foi somente a sua luta contra o Hakari, mas também suas rápidas ações em Shibuya, e também para salvar o Sukuna da Maki, e também do Itadori, quando ele estava com a liberação de energia prejudicada pelo Megumi, que estava deixando com a capacidade de apenas 10% do seu total. Em Shibuya, Uraume foi capaz de incapacitar um grupo de feiticeiros que tinha o Itadori, o grupo do reforço da escola Jujutsu de Kyoto, o Panda, o Chozo e o Kusakabe. Além disso, ela também se mostrou capaz de usar energia amaldiçoada reversa para se curar, porém não foi capaz de curar o veneno do sangue do Chozo. A sua técnica inata é a formação de gelo, e como o nome já indica, ela pode criar e manipular gelo em combate. Uraume consegue abaixar a temperatura ao ponto de produzir gelo e geada tranquilamente, com basicamente 2 técnicas: a geada calma ou calma gélida, que envia uma névoa congelante em direção ao inimigo e assim o prende em espessas camadas de gelo, e isso se torna ainda mais poderoso com a sua saída máxima de energia, onde a feiticeira expande muito o alcance efetivo dela, resultando no congelamento de uma área muito maior do que o normal. E sua outra técnica de extensão é a cascata de gelo, que gera uma grande quantidade de gelo com a intenção de congelar todo o oponente ao fazer contato. Além disso, provável que ela também tivesse expansão de domínio, porém nunca mostrou. O Hakari é o estudante do 3º ano da escola Jujutsu de Tóquio. Bom, pelo menos era, né? Deve ser suspenso por entrar em conflito com as autoridades do mundo Jujutsu. Só que, como a gente sabe, o Hakari é um dos 4 feiticeiros considerados com potencial para superar Satoru Gojo, algo que não veremos acontecer, já que Jujutsu tá acabando. Fato é que, embora o Hakari não tenha uma técnica que cause grande destruição
destruição, o seu combate corpo a corpo o torna um inimigo extremamente perigoso, e prova disso é que ele conseguiu lutar de igual para igual contra o Hajime, que não usou todo o seu poder contra ele e era o feiticeiro mais poderoso de 400 anos no passado. Hakari combina socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, entre outros movimentos de luta e golpes para derrubar seu oponente com força máxima, embora claro seja importante falar que em seu estado básico, sem estar com a sua expansão de domínio ativa, ele provavelmente teria ido de rasta para cima contra o Pikachu feiticeiro. Além disso, a técnica do Hakari é tão diferente que a Uraume afirmou que o via de forma diferente em comparação com muitos outros feiticeiros que tentam manter sua humanidade e conter suas habilidades, tornando-os mais fracos. E isso fez ela até mesmo não considerar humano. A sua técnica inata é o trem privado do puro amor, e teve todo o seu potencial mostrado com a sua expansão de domínio, a aposta da morte ociosa, que não possui um acerto garantido letal, ou seja, não é um ataque direto para tirar a vida do inimigo, mas sim preenche o cérebro dele com as informações de domínio do dono da Blaze, e essa condição permite que o Hakari expanda seu domínio muito mais rápido do que outros feiticeiros, o que garante uma vantagem em caso de embate de domínio. Só que a grande habilidade do poder final do Hakari é alinhar 3 dos mesmos números dos jogos de azar do seu domínio para acertar um jackpot, e quando ele consegue, ele atinge o seu modo invencível, que concede a ele um bônus de energia amaldiçoada ilimitada por 4 minutos e 11 segundos, o que faz com que o corpo do Hakari use reflexivamente a técnica amaldiçoada reversa para curar automaticamente qualquer ferimento, o que o torna temporariamente imortal. Só que não para por aí. Além dessa cura ser mais rápida que a cura do Sukuna e do Gojo, segundo a Uraume, o fato da energia do Hakari se tornar ilimitada, quando o tempo da técnica acabar, ele pode simplesmente expandir o seu domínio novamente, e na verdade pode até expandi-lo quantas vezes quiser, contanto que sempre acerte um jackpot, o que torna ele talvez o personagem mais chato de enfrentar em termos de resistência. Em nono lugar, Itadori Yuji, o que é uma mudança em relação aos meus ranks de todos os estudantes e todos os feiticeiros de grau 1, porque na época em que fiz eles, ainda considerava o Hakari mais forte que o moleque, e os links para assistir eles estão aqui na descrição. Mas continuando, antes de começar a me xingar nos comentários, saiba que embora o Itadori seja meu personagem favorito, eu procuro ser o mais imparcial possível nas minhas listas, então o motivo dele estar em nono lugar e não no top 5 ou top 3, ou até mesmo em primeiro lugar, como vi muita gente falando ao longo desses últimos dias, quando você para reler todo o combate de Shinjuku, algo que eu fiz para montar esse rank, a gente percebe que embora o Itadori tenha sido muito resistente durante o combate e tenha sido ele a finalizar o Sukuna, quando se trata de um X1 contra o Rei das Maldições, as 2 vezes em que isso aconteceu foi algo muito específico. No primeiro, quando o Itadori atingiu o vilão com a chuva de flashes negros, o Sukuna estava sem poder ativar o domínio, estava com um único braço. O primeiro flash negro só foi acertado por causa do Larui. Durante esse tempo, o Ino deu até uma atrapalhada no Sukuna, e mesmo assim o Itadori teve dificuldades. Além disso, no segundo X1, após o Todo e a Anjo ficarem inconscientes, o Sukuna estava sem poder usar a expansão de novo, por causa dos danos do vazio limitado, e só tinha decidido expandir o domínio como último recurso por causa do acerto garantido do Itadori, fora que também tinha sido atingido pela escada de Jakor e tinha recebido danos na alma por causa do Itadori, graças à ajuda do Todo. E mesmo assim, o Itadori ainda precisou da ajuda da Nobara para poder vencer o vilão, fora o fato de que ele ainda não domina completamente as suas 2 técnicas inatas e também a sua expansão de domínio, e prova disso é que o acerto garantido dele nem causou tanto dano no Sukuna assim, e eu até pensei em colocar ele em 10º lugar, porém por falta de feitos do Hakari e da Uraume, decidi colocar ele em 9º lugar, infelizmente, porque queria que ele estivesse mais acima no rank. Enfim, falando um pouco das suas habilidades, além da sua imensa força física, resistência e velocidade comparável à do Yuta, Flash Negro e o Punho Divergente, que são suas habilidades mais conhecidas, após um mês de treinamento, estudar sobre manipulações de alma e comer os outros 6 fetos da Pintura da Morte, o Itadori também possui 2 técnicas inatas, a manipulação de sangue e o santuário. Com a manipulação de sangue, ele pôde explodir seu próprio sangue que estava na cara do Sukuna, usar convergência e sangue perfurante. Porém, como ele não domina muito bem ainda a forma de fazer a convergência, ele mostrou precisar que o Chozo comprimisse o sangue dele. Além disso, também mostrou ser capaz de juntar sua perna cortada pelo santuário do Sukuna através da manipulação do sangue. E com o santuário, o Itadori pode cortar os inimigos, só que ao contrário do Sukuna, ele cria linhas tracejadas com tesouras em qualquer coisa que ele toca, e que são posteriormente cortadas ao longo dessas linhas. Usando um voto vinculativo, o Itadori é capaz de mudar o alvo da técnica para acertar a alma do inimigo, já que ele entende bem os contornos da alma, e usou isso para acertar a fronteira entre a alma do Sukuna e do Megumi. Ele também aprendeu a técnica amaldiçoada reversa para se curar, e domínio simples para se defender de acertos garantidos da expansão de domínio, e que por falar em domínios, a do Itadori tem como acerto garantido os seus cortes, que foram capazes de acertar a fronteira da alma do Sukuna. Em 8º lugar, Yuki Tsukumo, uma das raras feiticeiras de grau especial, que suas habilidades são tão incomuns e impressionantes que até mesmo o quartel
general do Jujutsu conhecia pouco sobre os detalhes do seu poder. Apesar da sua posição elevada, Yuki domina diversas técnicas, desde a técnica inata até a expansão de domínio. E a Yuki começou a provar sua força em batalha ao enfrentar a Uraume, repelindo com facilidade a técnica da cascata de gelo, usando apenas o seu Shikigami, o Garuda. Porém, a verdadeira força da Yuki brilhou em sua luta contra o Kenjaku. Com um único ataque, ela exorcizou uma das maldições de grau especial do vilão, e com o segundo, o lançou no ar, fazendo-o até mesmo questionar se ele seria capaz de dominá-la. E mesmo quando o domínio do Kenjaku a feriu gravemente, Yuki continuou a lutar contando com a ajuda do Chozo para encurralar o seu inimigo, e apesar das suas feridas, ela lutou ao lado do seu companheiro, utilizando sua técnica amaldiçoada reversa para se curar e voltar à batalha com força total. Com um poder destrutivo impressionante, Yuki quase derrotou Kenjaku, mas foi surpreendida por um golpe fatal do Minion Uzumaki criado pelo feiticeiro milenar, e até tentou usar seu buraco negro, o que é algo que poderia colocá-la mais acima no rank, se não fosse uma técnica suicida, já que, bom, além de matar ela mesma, teria potencial para destruir o mundo. Isso, claro, só é possível graças à sua técnica inata, a Fúria Estelar, ou Bombaye em japonês, que permite a Yuki adicionar massa virtual a si mesma e ao seu Shikigami. Ou seja, como a massa adicionada é virtual ou imaginária, consegue reforçar ataques físicos dela com força igual à massa real atribuída, porém não sobrecarrega a feiticeira e não a deixa extremamente pesada, incapaz de se mover. Em sétimo lugar, Yorozu, uma feiticeira Jujutsu da era Heian, e ela se destacou como uma das mais poderosas, onde foi até reconhecida pelo clã Fujiwara, um dos clãs mais importantes do passado. Yorozu tinha uma obsessão profunda por Sukuna, o rei das maldições, e esse fascínio a levou a ser reencarnada no corpo da Tsumiki Fushiguro, destinada a participar do jogo do abate. E o lance da Yorozu é que mesmo em um período tão competitivo como a era Heian, ela se destacou apesar da sua técnica consumir mais energia amaldiçoada do que a de outros. E ela, no entanto, não se deixou abater por essa desvantagem. Usando sua vasta experiência em combate, Yorozu desenvolveu estratégias brilhantes para superar suas limitações, criando um estilo de luta único e eficiente que a elevou ao nível dos mais temidos feiticeiros da sua época. E quando no jogo do abate, foi aqui que a Yorozu provou seu valor. Ela enfrentou Sukuna, o ser que tanto idolatrava, e surpreendentemente conseguiu lutar de igual para igual, mesmo após o Sukuna ter derrotado facilmente o Ryu Ishiguro, outro feiticeiro poderoso. E a batalha foi intensa, com Yorozu acertando golpes diretos e resistindo à temível técnica das 10 sombras do Sukuna. Ela mostrou o poder total da sua técnica de construção e até conseguiu expandir seu domínio. Porém, mesmo com toda a sua habilidade e força, Yorozu não conseguiu forçar o Sukuna a usar o santuário. Porém, é bom lembrar que mesmo que ela tenha enfrentado o Sukuna com 15 dedos, nessa forma ele continua sendo basicamente mais forte que quase todo mundo, talvez sendo superado apenas pelo Satoru Gojo. A sua técnica inata é a construção. Ela permite recriar qualquer substância que reconhecesse, exceto ferramentas amaldiçoadas e especiais, embora ela tenha conseguido criar a Kamutoke do Sukuna, que é a réplica da Vraja, graças a um voto vinculativo em seus últimos momentos de vida. Só que criar algo do nada usa muita energia amaldiçoada, tornando essa técnica ineficiente em termos de energia em comparação com as outras técnicas. Por isso a criação dela, o metal líquido, foi muito importante para ela conseguir melhorar a sua eficiência em combate. O metal líquido tem volume variável com propriedades físicas estáveis devido à energia amaldiçoada semi-autônoma que o manipula. Yorozu usou ele para criar armaduras de carne especializadas em se apropriar de inúmeras funções biológicas de insetos, já que ela considerava a carapaça de um inseto a armadura definitiva e o material ideal para a construção. Isso aumentou muito sua força, velocidade e durabilidade, melhorando todas as suas habilidades de combate a curta distância. Além disso, ela consegue criar uma esfera verdadeira, algo que em circunstâncias normais no nosso mundo é considerada impossível. Porém, a Yorozu foi capaz de fazer isso moldando-a a partir do metal líquido, e uma esfera verdadeira não tem área de contato. Como resultado, gera uma pressão infinita, tornando-a intocável, e prova disso é que quando a Yorozu se moveu em direção ao Sukuna, a esfera simplesmente causou um rastro de destruição no chão por onde passava, e é essa técnica de extensão que ela usa como seu acerto garantido da expansão de domínio, algo que teria vencido o Sukuna se ele não tivesse usado uma Horaga para se adaptar ao domínio da feiticeira. Em sexto lugar, Toji Fushiguro e Max Zenin. Eu coloquei os dois juntos nesse rank porque, bom, o próprio autor da obra disse que os dois estão igualados, então achei que seria justo colocar ambos na mesma posição. Em fato, se você quer saber mais detalhes sobre o Toji, vou deixar o link do vídeo de análise do personagem na descrição para quem quiser conferir também, beleza? Porque, seguindo aqui, Maki foi a responsável por acabar com todo o seu clã sozinha e foi a segunda pessoa na história a ficar totalmente sem energia amaldiçoada junto ao Toji, e assim como ele, é completamente indetectável sem energia e as barreiras a tratam como um prédio. Como resultado, a maioria dos domínios não tem efeito sobre ela e não pode confiná-la, a menos que o feiticeiro use uma estrutura real como o exterior da barreira ou ela com cinta, ou ainda você seja o Sukuna e consegue atingir coisas sem energia amaldiçoada
amaldiçoada com seu roteiro malevolente. Digo isso porque ela e o Toji também não podem ser alvo de acerto garantido de expansões comuns. Além disso, ela também recebeu um corpo de aço com a capacidade física absurda. Sua velocidade, por exemplo, se mostrou atingir Mark III. E outro feito ainda é que ela conseguiu acompanhar o Sukuna muito mais inteiro do que o que enfrentou o Yuji, já que naquele ponto ele só tinha levado dano do Itadori e do Yuta juntos, e também da própria Maki, que o pegou de surpresa com a katana cortadora de almas, que dá danos na alma. Maki foi tão melhor que a maioria dos feiticeiros no combate contra o Sukuna, e foi basicamente por causa do combate contra ela que o rei acertou o primeiro flash negro na obra. Além disso, o fato dela ter sido comparada a uma Horaga pelo Sukuna em termos de conseguir enxergar ou sentir o corte que corta o mundo dele, e até mesmo desviar, é algo que deve ser levado em consideração. E claro, como se não fosse bastante, ela foi capaz de cortar pilares de prédios como se não fosse nada, e também pode ver matéria inorgânica e perceber mudanças normalmente imperceptíveis na densidade e temperatura do ar. Tudo o que o Toji também pode fazer. E francamente, se fosse apenas por feitos, talvez o Toji estivesse mais abaixo no rank. Porém, o autor estabeleceu que ele e a Maki estão no mesmo nível, então é justo colocá-lo junto com ela. Afinal, tudo que ela faz, ele também é capaz de fazer. Fora que é mais experiente e possui uma habilidade maior em uso de ferramenta amaldiçoada. O pai do Megumi, se é que pode chamar ele de pai, né? Enfim, foi capaz de derrotar feiticeiros de grau especial, mesmo fora do seu auge. Embora o Gojo e o Geto fossem adolescentes, e o Toji tivesse preparado todo um plano para cansar o Gojo e conseguir pegá-lo desprevenido. Em Shibuya, quando voltou à vida, Megumi notou que ele era muito mais rápido que o Sukuna com 3 dedos, algo até coerente, já que tecnicamente ele é tão rápido quanto a Maki. Além disso, ele humilhou o Ino, que tem poder de feiticeiro de grau 1, mandou a véia de arrasta pra cima e derrotou o Dagon facilmente. E isso porque 2 feiticeiros de grau 1, como Nanami e Naobito, junto com a Maki e o Megumi, estavam quase perdendo para ele juntos. Simplesmente insano. Em quinto lugar, Kashimo Hajime, com a besta mítica Ambar. O Pikachu de Jujutsu Kaisen, que é o feiticeiro mais forte de 400 anos antes do tempo presente na obra, que lutava contra fazendeiros. Brincadeira. O cosplay de Pickpocket é brabo, mas muitas pessoas o subestimam por causa da sua batalha contra o Hakari e contra o Sukuna. Mas vamos por partes, porque o Hajime tá acima do Hakari na lista se ele, entre aspas, perdeu pra ele. Bom, é como eu falei anteriormente, ele deu golpes fatais no Hakari pelo menos umas 3 vezes, e que teriam o matado se não fosse o efeito da sua expansão de domínio. E eu fiz até um short sobre isso, com o título de O Dia que o Hakari sobreviveu à morte 3 vezes no mesmo dia. Só que o detalhe é que o Hajime fez isso tudo sem sequer usar seu poder máximo, que é a técnica Hinata, que estava guardada para enfrentar o Sukuna, já que ela é de uso único. Fora que, se a gente olhar bem, o final do combate foi praticamente um empate técnico. Mas vamos ao combate contra o Sukuna, onde aí sim ele mostrou toda a extensão do seu poder, e mesmo assim foi solado pelo Rei das Maldições. Só que o problema não é o Hajime, mas sim o Sukuna, que é extremamente roubado, e o fato do feiticeiro do passado ser usado como escada para mostrar os poderes da forma original é um bom indicador também do seu poder abismal. Mas claro, isso é apenas a minha opinião, e você pode discordar à vontade. Então já deixa o teu rank aí nos comentários, porque indo mais fundo no Hajime, lá ele, a sua técnica inata é a besta mítica Ambar, onde ele transforma seu corpo para manifestar qualquer fenômeno que possa ser criado pela eletricidade, e que ele converte da energia amaldiçoada. Isso inclui maior agilidade devido ao aumento da atividade dos sinais elétricos no cérebro, ondas sonoras que otimizam e sintonizam as frequências naturais das substâncias e ondas eletromagnéticas que vaporizam objetos irradiados. No entanto, como a besta mítica Ambar faz com que o corpo do usuário ultrapasse os limites de um ser humano, ela só pode ser usada uma única vez, porque o corpo do usuário desmorona e entrará em colapso após a conclusão da técnica. Em quarto lugar, Yuta Okotsu. Sim, eu admito, eu estava errado sobre quem era mais forte, ele ou Kenjaku, porque, como eu falei, relendo o arco de Shinjuku mais uma vez, notei que o plano para vencer o vilão foi justamente não apenas para o Yuta estar inteiro para lutar contra o Sukuna, mas também porque ele não tinha certeza se poderia vencer o Kenjaku sozinho. Fora que a expansão da mãe do Itadori é sem barreira, poderia dar a vantagem para ele, embora ainda acredite que se a Yuki conseguiu tancar o acerto garantido, Yuta também conseguiria por causa do reforço de energia amaldiçoada. Mas enfim, aqui eu tô considerando o Yuta no próprio corpo dele, certo? O que não torna ele menos roubado, já que, bom, ele é um dos 4 únicos feiticeiros de grau especial registrados, é descendente do Michizane Sugawara, um dos 3 espíritos vingativos, o que faz dele parente distante do clã Gojo, e é absolutamente um prodígio. Yuta fica nessa posição muito por sua participação em batalha contra o Sukuna, onde ele enfrentou basicamente o mesmo Sukuna que o Hajime enfrentou, e se saiu bem melhor, já que não apenas conseguiu pressioná-lo um pouco e golpear a boca do estômago do vilão, como também foi o grande líder na batalha entre ele, Itadori e o Sukuna, onde o Yuji atuou mais como um suporte. Fora que ele também foi capaz de sobreviver ao corte que corta o mundo, algo que nem mesmo o Gojo conseguiu. A energia amaldiçoada do Yuta é a segunda maior da obra. Yuji e Chozo puderam sentir imediatamente que o seu volume
era comparável ao de Gojo, com Itadori até mesmo alegando que era mais assustador e sinistro. Com a Rika, ele pode manifestá-la para ajudá-la em combate e consegue fazer até mesmo ela utilizar o raio de energia que disparou contra o Geto em Jujutsu Kaisen 0, embora ela só possa ser mantida por apenas 5 minutos em sua manifestação completa, onde o Yuta pode também usar técnicas amaldiçoadas copiadas e acessar seu suprimento de energia amaldiçoada para reabastecer a sua, como se fosse um HD externo. Assim, com a sua técnica de cópia, ele pode usar várias técnicas inatas diferentes, mas as mais usadas foram sem dúvidas a fala amaldiçoada do Inumaki e a manipulação do céu da Uro. Com a manipulação do céu, Yuta pode transformar o céu em uma superfície tangível e usá-lo para manipular o espaço, semelhante a como a lente cria distorção. E ao aplicar a técnica da Takako ofensivamente, atingindo a superfície do céu, não o seu oponente diretamente, ele atinge a camada superficial do céu e a quebra como gelo fino, atingindo assim o seu oponente com esse efeito. E com a fala amaldiçoada, ele pode dar um comando para qualquer pessoa e ele irá acontecer, como por exemplo o pare para o Sukuna, que o paralisou e impediu de usar o desmantelar no Itadori. Além disso, na batalha contra o Rei das Maldições, Yuta mostrou 3 novas técnicas. A técnica do Charles Bernard, que o permite ver alguns segundos no futuro para saber o que o inimigo fará, o Santuário do Itadori, e também foi usado para blefar contra o Sukuna e fazê-lo acreditar que o Yuta tinha comido seu último dedo, e também a Escada de Jacó, que pode anular qualquer técnica amaldiçoada, e foi usada como um acerto garantido contra o Sukuna e o danificou fortemente, para enfraquecer ainda mais a conexão entre ele e o corpo do Megumi. A sua expansão de domínio é o autêntico amor mútuo. É um campo de estruturas em forma de cruz repletas de incontáveis katanas e cercadas por cordas amarradas de uma forma simbólica do amor. Yuta pode empunhar qualquer uma das katanas e ativar técnicas amaldiçoadas copiadas sem qualquer restrição. E claro, antes de ir pro top 3, eu preciso fazer aqui uma menção rosa ao Yuta no corpo do Gojo, como se fosse uma posição 3,5, porque ao fazer Rika consumir o corpo do Kenjaku, Yuta replicou sua técnica que lhe permite trocar de corpo com outra pessoa, transplantando assim seu cérebro para o corpo do Gojo, onde ele foi capaz de usar sua técnica expansão de domínio e também o fez ser capaz de lutar contra o Sukuna. Porém, o seu uso do limitado foi um pouco problemático, já que ele não tinha tanta experiência com a técnica assim. E agora sim, abrindo nosso pódio, Kenjaku, vulgo aquele que deu tudo de si por seu plano, que é um antigo usuário de maldição que existe há mais de 1000 anos, usando sua técnica inata, que lhe permite transplantar seu cérebro para outras pessoas para controlá-las, e que eu já fiz um vídeo também explicando tudo sobre ela, e irei deixar na descrição para quem quiser assistir, beleza? Porque dessa forma, ele habitou diferentes indivíduos ao longo dos séculos e assumiu suas identidades, e entre aqueles que ele possuiu, incluem a Mancha do Clã Kamo, que criou as Pinturas da Morte, o Noritoshi Kamo, assumiu também o corpo da mãe do Yuji, a Kaori Itadori, e por fim o Suguru Geto, que foi o seu último hospedeiro antes do Yuta cortar sua cabeça, cujo qual ele pegou para explorar sua manipulação de espíritos amaldiçoados. E a técnica inata o permite capturar, invocar e controlar maldições para o propósito que desejar, como por exemplo atacar seus inimigos, e ele possui um exército delas, onde algumas foram até mesmo maldições de grau especial, e um dos espíritos que ele adquiriu foi até mesmo a divindade da varíola, que era uma poderosa maldição de grau especial capaz de lançar sua própria expansão de domínio. Kenjaku era tão habilidoso que conseguiu até mesmo capturar o Mahito e também a Tengen, que havia se tornado um ser muito próximo de uma maldição. Com o Máximo Uzumaki, ele combina um grande número de maldições coletadas em um ataque poderoso, onde sua versão condensada partiu a Yuki ao meio, e além de que o Uzumaki extrai a técnica inata de uma maldição quando usada em espíritos amaldiçoados de semigrau 1 ou superior, permitindo assim que ele mantenha as técnicas para usos únicos. E foi assim que o Kenjaku usou essa técnica pela primeira vez para usar a transfiguração ociosa do Mahito para dar início ao jogo do abate. Além disso, ele também pode usar o sistema antigravidade da Kaori Itadori, que é uma técnica que nega gravidade quando usada, e o Kenjaku usa principalmente a reversão do feitiço, permitindo que ele intensifique a atração gravitacional ao seu redor, como vimos em sua luta contra o Chozo e a Yuki. Porém, foi usando a anulação da gravidade que ele conseguiu sobreviver ao buraco negro dela. E a sua expansão de domínio é a profusão do útero, que pode ter sido confirmada como a expansão do Geto, por 2 motivos. O primeiro é que o acerto garantido parece lembrar muito o golpe do Máximo Uzumaki, e o segundo é que, como Yuta pôde usar o domínio do Gojo enquanto estava em seu corpo, isso abre precedentes para que a expansão do Kenjaku seja a expansão do Geto. Porém, o fato impressionante sobre o feiticeiro é que ele foi o único outro personagem capaz de expandir um domínio sem barreira, além do Sukuna, o que permite uma vantagem contra domínios fechados e também técnicas anti-domínio. Em segundo lugar, Satoru Gojo. E aqui não tem muito o que falar, galera. Não é apenas porque ele perdeu pro Sukuna. Se fosse o Sukuna que venceu na estratégia pura antes de aprender o corte que corta o mundo, talvez ele pudesse ficar em primeiro lugar. Mas com o Sukuna do final da obra e com tudo que ele aprendeu na Era Moderna, mais o corpo original, mais as técnicas das 10 sombras que ele poderia usar, mas parou por não ter mais uma Horaga, realmente fica difícil pro Gojo. O feiticeiro mais forte da Era Moderna é o orgulho do clã Gojo. A primeira
primeira pessoa em 400 anos a herdar o ilimitado e os 6 olhos. Em seu duelo com Sukuna, ele provou ser superior em termos de combate corpo a corpo, foi capaz de lidar com ele numa luta de 3 contra 1 e também foi consistentemente capaz de dominar o Sukuna em seus combates dentro do domínio. E com a única explosão de Flash Negro, Satoru Gojo foi capaz de danificar o Sukuna ao ponto de deixá-lo temporariamente inconsciente. E isso sem falar que ele pôde imbuir o poder de atração do azul nos seus socos para causar um impacto crítico no inimigo. Além disso, Gojo resistiu a incontáveis ataques cortantes do Santuário Malevolente, enquanto usava a técnica amaldiçoada reversa para se curar instantaneamente. E também foi o inventor da capacidade de curar técnica inata com energia positiva. Por falar em técnica inata, a sua, claro, é o ilimitado e possui basicamente 4 técnicas de extensão. A primeira é o infinito, que traz o conceito matemático do limite infinito para o mundo real. E assim como o número dividido nunca chegará a zero, nada nunca atingirá o Gojo, a não ser que sejam técnicas que afetam o espaço ou anulam técnicas como amplificação de domínio, ferramenta amaldiçoada ou acerto garantido de um domínio que acertará não importa como. Com a técnica azul, ele usa o poder de atração para atrair qualquer coisa em sua direção, só que com a liberação máxima dessa técnica, Gojo pode criar uma espécie de campo de atração semelhante a um buraco negro, que foi capaz de comprimir o agito completamente para destruí-lo. Ao aplicar energia positiva na sua técnica, ele usa a reversão do feitiço, o vermelho, que tem um efeito oposto ao azul e pode repelir qualquer coisa. E ao combinar o azul e o vermelho, ele consegue produzir o vazio roxo, que ele pode usar de 2 formas. A primeira é o roxo comum, que é uma massa imaginária disparada em direção ao alvo, que tem um poder destrutivo muito grande, ao ponto de deixar o Toji parecendo o símbolo da Apple. A segunda versão é a versão irrestrita, que é um ataque em área que destruiu vários prédios à sua volta durante o combate em Shinjuku, e também foi capaz de derrotar o Mahoraga. A sua expansão de domínio é o vazio ilimitado, onde o acerto garantido é a capacidade de forçar a quantidade colossal de informações na mente do alvo, ao ponto dele ficar paralisado e até mesmo receber danos cerebrais. Mas claro, tudo que eu tô falando aqui, por incrível que pareça, é de maneira bem resumida. Se você quiser mais detalhes, na descrição irei deixar o vídeo onde faço uma análise sobre o personagem e explico cada uma das suas habilidades, até mesmo aquela que geral esquece. Mas enfim, em primeiro lugar aqui, Yomen Sukuna, que eu também fiz um vídeo completo sobre ele e o link vai estar na descrição. Mas vamos continuar. O feiticeiro mais forte da história, que é conhecido como Rei das Maldições, possui a maior quantidade de energia da obra, algo tão absurdo que o faz ter o dobro de energia do Yuta, que possui mais energia que o Gojo, por exemplo. Só que não é só isso que faz o Sukuna o mais forte da obra. O seu talento inato pro Jujutsu o permite não apenas controlar muito bem sua técnica e a eficiência do seu uso, como também o permite compreender técnicas muito difíceis apenas as observando uma única vez, como quando aprendeu a transformar sua alma em objetos amaldiçoados ou aprendeu a curar a técnica inata desgastada. Além disso, na era moderna, ele também aprendeu a usar amplificação de domínio e aprendeu a curar danos na alma por compreender o contorno da sua própria alma, já que por muito tempo viveu no corpo do Itadori. Mas claro, muito do que ele já sabia veio da era Heian, como a sexta Oka de Vimy ou a técnica amaldiçoada reversa, cujo qual ele pode usar para curar a si mesmo ou outras pessoas. Na sua forma original, Sukuna possui 4 braços e 2 bocas. Os braços extras permitem que ele faça sinais com as mãos enquanto mantém 2 mãos livres, e a boca extra pode cantar continuamente palavras empoderadas sem forçar o coração ou os pulmões. E isso sem falar que ele foi capaz de acertar 8 flashes negros durante o combate em Shinjuku. A sua técnica inata é o Santuário e permite ele usar técnicas de corte e fogo. A primeira técnica é o Desmantelar, que é o ataque padrão do Sukuna, que o permite lançar cortes à distância nos inimigos. Técnica essa que, quando recebe uma instrução diferente e passa a ter o próprio espaço como alvo, se torna o corte que corta o mundo. Porém, para lançá-lo, ele precisa fazer selo de mão, entoar encantamentos e apontar para onde vai disparar. A segunda técnica é o Clivar, que é um ataque cortante que se ajusta dependendo da resistência do alvo e do nível de energia para cortá-lo de uma única vez. Porém, para usá-lo, é necessário que o Sukuna esteja tocando o alvo. A sua expansão de domínio é o Santuário Malevolente. Assim como o Kenjaku, ele consegue expandi-lo em uma barreira com um raio máximo de 200 metros, e tudo dentro desse domínio é implacavelmente cortado pelo Desmantelar e o Clivar. Depois de usar os dois, Sukuna ainda pode usar um novo acerto garantido, as chamas. Só que, como essa é uma técnica muito lenta, para burlar isso, Sukuna fez um voto vinculativo que o restringia a usar as chamas divinas contra um único inimigo, a menos que estivesse dentro do seu domínio. E em troca, a técnica amaldiçoada do Santuário é expandida, imbuindo todas as substâncias pulverizadas dentro dele com a mesma energia explosiva que a chama divina, e alterando assim as especificações da barreira, vai restringir a entrada e saída de tudo que não seja criatura viva. Isso efetivamente transforma as partículas em explosivos termobáricos que se espalham por todo o domínio, que são detonados quando a chama divina é liberada, causando alta temperatura instantânea, ondas de choque, descompressão e intensa pressurização que mata todos os seres vivos dentro do domínio, algo que é absolutamente insano.
insano. Porém, nessa forma final da obra, o Sukuna ainda tem acesso à técnica das 10 sombras, que o permite convocar 10 Shikigamis, usando suas sombras como intermediário, além também de lhe conceder manipulação geral das sombras. Mas enfim, galera, esse é o meu top 10 definitivo dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen. Concordam ou não concordam? Comentem aqui abaixo. E já imaginou que daqui a 1 ou 2 meses no máximo, você pode já estar com seu canal do YouTube monetizado? Imagina viver exclusivamente do seu canal como sempre sonhou, trabalhar falando do que gosta, principalmente ter liberdade de tempo e dinheiro para fazer o que quiser. É isso que a Cyberclass te oferece, a oportunidade de viver da maneira como você quiser, algo que só é possível se você aplicar as estratégias certas que fazem qualquer canal crescer no YouTube, assim como eu faço todos os dias. E principalmente o cara que será o seu professor dentro da plataforma, o Peter do Nerd, o maior canal nerd do Brasil. Não importa se você tá começando do zero, não quer aparecer, tem pouco tempo para estudar e aplicar, e principalmente se assim como eu no início, não tem os melhores equipamentos do mundo. É certo, se você seguir todo o passo a passo, em 2 meses no máximo, você poderá já estar vivendo exclusivamente do YouTube. Para saber mais informações, clica no link na descrição agora mesmo que o próprio Peter irá te explicar. Mas enfim, galera, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou.